Em Filipenses capítulo 13, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: sigo em frente, sigo para o alvo, em busca de receber a vocação que virá de Cristo. Ele está dizendo assim: apesar das adversidades, apesar das provações e das dificuldades, eu sigo para o meu alvo, sigo em frente. Não desisto porque, primeiro, ele está estabelecendo que ele tem um alvo e que, apesar de qualquer dificuldade, ele segue em direção a este alvo. Se você for ler o capítulo 4, eu estou citando o capítulo 3, se você for ler o capítulo 4, ele diz que ele foi provado, passou fome, aprendeu o que é passar fome, aprendeu o que é ter fartura de alimento, aprendeu o que é estar empregado, o que é estar desempregado, aprendeu o que é sorrir, o que é chorar. Ele dá uma lista de exemplos de tudo o que ele aprendeu. E ele conclui o capítulo 4 dizendo assim: portanto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim: eu posso passar fome, posso ter alimento, posso estar no frio, posso estar no calor. Tudo isso eu posso permanecer de pé, enfrentar e permanecer de pé, porque o Senhor Jesus me fortalece e Ele é o meu alvo. Uma das coisas que nós podemos notar no apóstolo Paulo, é que ele tinha o seu alvo estabelecido e não desviava o seu olhar, os seus olhos do seu alvo, que é o Senhor Jesus. O seu alvo. Ele diz: eu sei que vou receber a vocação de Cristo, a saber, a vida eterna. Ele vai dizer ainda no capítulo 3, nos versículos mais abaixo, lá para o 17, 18, ele vai dizer assim, que muitos estão pregando heresias e falsas profecias, estão pregando falsas verdades, e o Deus desses falsos pregadores é o ventre, ou seja, é a carne, tudo que eles querem são as coisas terrenas. Mas nós temos que ter a certeza, ele conclui dizendo, temos que ter a certeza que o nosso prêmio não é daqui, o nosso prêmio é no céu. Qual é o seu alvo? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo e para quem você tem olhado? É para quem você tem olhado que você está indo em direção. Está olhando para o mundo, está indo em direção ao mundo e vai receber as recompensas do mundo. Quando eu digo mundo, eu falo o pecado. Está olhando para a carne, está indo em direção à carne, vai receber as recompensas da carne. Está olhando para o pecado, está indo em direção ao pecado, vai receber o salário do pecado, que a Bíblia diz que é o quê? A morte. Mas está olhando para Jesus, está indo em direção a Jesus, vai receber a recompensa de Jesus, a saber o que ele mesmo disse: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele diz assim em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está caminhando em direção a Jesus, você não vai perecer, não vai ser destruído, mas viverá eternamente com ele numa cidade celestial. Vai reinar. A Bíblia fala que somos co-herdeiros de Cristo e reinaremos junto com eles 1000 anos nessa terra. Então, João, ele diz que vem em Apocalipse uma cidade celestial, dourada, descendo do céu. Este é o nosso alvo, encontrarmos com o nosso Senhor Jesus e vivermos com Ele, seja na cidade celestial, seja aqui nesta terra, aonde Ele estiver, nós estejamos. Ele diz em João capítulo 14, eu vou para o Pai, mas tornarei a vós, novamente tornarei a vós, e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O desejo de Cristo é que onde Ele estiver, eu e você estejamos também. O problema é que muitas vezes Jesus está em um lugar e nós queremos ir para outro lugar onde Jesus não está. Queremos tomar decisões que sabemos que vão desagradar a Deus e queremos que Deus nos acompanhe nessas decisões. Ele não vai acompanhar porque Ele é santo e para andar com Ele só andando em santidade. Então é isso que Paulo está dizendo. Sigo para o alvo. É isso que Deus está dizendo para você. Siga olhando para o alvo. Jesus não perdeu o foco do alvo. Qual era o alvo dele?
as almas, as ovelhas perdidas. Ele seguiu pregando o evangelho, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sendo ameaçado de ser preso, crucificado, etc., mesmo sendo afrontado, caluniado, chamaram ele de príncipe dos demônios, continuou, o alvo dele era o quê? Salvar as almas que estavam perdidas. Ele mesmo disse: eu não vim para julgar, não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo, né? Ele não veio para que o mundo seja condenado, mas que o mundo seja salvo através dele. Ele diz: eu não vos julgo, mas as minhas palavras, elas é que vos julgarão. Por quê? Ele não veio nos condenar, mas todos ouvimos a sua voz e ouvimos a sua palavra. Então, se a gente se perder, se formos condenados ao inferno, não vamos poder dizer: eu não sabia, eu não ouvi falar, eu não sabia do pecado, não ouvi falar de Jesus, mas Deus, ele sabe, e ele vai mostrar: olha, você ouviu a palavra sim, você não obedeceu. Esta mesma palavra vai te condenar, porque você ouviu e não recebeu. Mas Deus, ele está dizendo para você: siga olhando para o alvo. O tempo inteiro, Jesus se separava para orar. Saía um pouco do meio dos discípulos e ia orar, falando com o Pai, o tempo inteiro. Porque ele veio salvar as almas que estavam perdidas, para que o Pai seja glorificado. Então, o tempo inteiro ele está glorificando ali o Pai. Ele, quando vai ressuscitar Lázaro, no livro de João, capítulo 11, ele, quando vai fazer a oração, ele fala assim: Pai, estou orando alto, para que eles saibam que tu me ouves e o teu nome seja glorificado. Porque, na verdade, eu sei que o Senhor me ouve o tempo inteiro. Ou seja, mesmo se ele orasse em pensamento, ele sabia que o Pai estava ouvindo, mas abriu a boca e falou alto para que as pessoas em volta ouvissem e glorificassem a Deus. Jesus não se desviou do seu alvo. Ele jejuava, foram 40 dias no deserto jejuando, e a Bíblia não relata, mas provavelmente teve outros jejuns, e orava o tempo inteiro, estava sempre pregando o tempo inteiro. Não se desvie do seu alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é uma casa, o seu alvo é um casamento, o seu alvo é uma coisa financeira, uma bênção, uma prosperidade financeira. Mas qual é? Eu quero te lembrar do seu principal alvo, que é a morada eterna, porque tudo o que nós temos aqui fica aqui. Tudo que ganhamos aqui fica aqui, exceto o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se você alcançar a vida eterna, se você for alcançado pela graça de Jesus e a tua alma for salva, isso não vai ficar aqui. Isso, a tua coroa de espinho que você carrega aqui, ela será trocada por uma coroa de glória. A tua cruz que você carrega aqui será trocada por uma coroa de glória. E o próprio Senhor Jesus é que vai nos coroar. Então creia nisso. Não se desvie do seu alvo. Se desvie sim de coisas que te desviam do alvo. Coisas que te afastam do caminho. Atalhos, distrações, amizades que te afastam de Deus. Jogos que te afastam de Deus. Filmes, novelas, séries, seriados que te afastam de Deus. Se desvie, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, na faculdade, no trabalho, na escola. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Olhe para o alvo. Pessoas que se perdem são pessoas que deixam de olhar para o alvo, mas pessoas que olham para o alvo não se perdem, porque embora venham adversidades, levantem-se gigantes, ele sabe: eu vou chegar até lá, eu tenho que chegar até lá, nem que eu tenha que me abaixar, nem que eu tenha que pular, nem que eu tenha que apanhar, eu vou chegar até lá. Jesus disse numa certa feita aos discípulos: passem para o outro lado do rio, e eu vou depois. Ficou orando e os discípulos iam passando. No meio do caminho, no meio do mar, veio uma grande tempestade e eles acharam que iam morrer. Mas quando eles olham, veem Jesus caminhando sobre as águas e ele diz: não temam, sou eu. A Bíblia diz que os discípulos o recebem no barco e a tempestade se acalma e eles chegam do outro lado. Porque Jesus está dizendo: eu sou o teu alvo. Se eu sou o teu alvo, somente olhe para mim, que eu garanto que você não vai cair, você vai chegar até o fim. Davi, quando enfrentou Golias, ele não tinha os seus olhos exatamente no Golias, ele tinha os seus olhos no alvo, que é a glória de Deus. Por isso ele disse: você não está insultando Golias, um povo qualquer, mas você está insultando o Senhor dos exércitos.
Você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi sabia que o nome de Deus não seria envergonhado ali. O nome de Deus seria glorificado. Qual é o teu alvo? Glorificar o nome de Deus? Se o teu alvo for que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, que você vá morar com Ele na cidade celestial, então não deixe que pedras de tropeço apareçam na sua vida e te façam tropeçar, te façam pecar. Não se envolva em confusões, em brigas, em contendas, porque isso só vai envergonhar o nome de Deus. Em deboches, não poste indiretas em redes sociais, nem em púlpito, não mande indireta para ninguém, porque Jesus nos ensina que devemos perdoar aqueles que nos caluniam. Nós devemos dar a outra face para aqueles que nos esbofeteiam. Então, não deixe que nada desvie você do alvo. E qual é o alvo? O Senhor Jesus e a morada eterna que Ele tem preparada para nós. Deus abençoe.